Pessoal, bom dia. Eu estou aqui em casa me arrumando para mim ir no culto hoje, às 9, às 9, às 9h30 o nosso culto. Se você está aí em outra região, em qualquer outra cidade, aqui próximo de Taubaté, venha congregar conosco, venha na casa de Deus. É um santo culto de adoração a Deus. É uma maravilha, a visitação de Deus. Coisas gloriosas acontecem no nosso meio. Então, venha participar conosco deste santo culto. Então, estou me dirigindo para a igreja. Que Deus me guarde nesse caminho, me abençoe. Que seja um santo culto para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre.